que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, mais uma vez aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. E hoje, na nossa sequência de mensagens, nós vamos falar sobre o Salmo 126, mais um salmo de romaria, de romagem, mas que traz aqui uma realidade espiritual extraordinária, de uma beleza profunda, com uma figura de linguagem que às vezes escapa à nossa percepção cultural, por se referir a uma realidade que acontece em outro país, numa outra época, e que tinha um impacto na vida de quem vivia naquela região, principalmente do Vale do Negueb, que qualquer um poderia entender muito bem o que o salmista está falando e receber com uma clareza de percepção muito grande o que está sendo descrito no salmo. E eu preciso então te ajudar a entender isso aqui, porque isso não transborda com facilidade para a gente. E às vezes numa leitura assim, passando o texto, a gente acaba não entendendo sobre o que o salmista está falando. Então eu quero te ajudar, e eu quero fazer uma tradução também espiritual, messiânica, do significado desse salmo para a nossa vida, ok? Então vamos fazer a leitura do salmo, acompanhe comigo na telinha que vai passar aqui, o Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Então, querido, essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. É uma palavra que eu trago aqui para a nossa meditação nesse dia. Bom, o Salmo, ele se refere a um momento posterior ao exílio babilônico, que na verdade começa como o exílio babilônico, mas a Babilônia no meio desse exílio ela vai cair para o Império Persa e Sírio. Então nós vamos entender que já havia findo esse período de 70 anos, que Nabucodonosor tira o povo de Judá, leva para o cativeiro babilônico, ali junto com Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e no final desse período está mais perto do período da rainha Esther, só para situar você cronologicamente nessa história. Esther está vivendo o final do período babilônico, quando ela intercede pelo seu povo, onde é criada a festa do Purim, que até hoje é celebrada em Israel, e logo depois, quando Neemias e Esdras, no finalzinho desse momento, saem para restaurar os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, mas também para restaurar, com a pregação da palavra de Deus, a fé desse povo. Passado esse momento, eles dizem assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Essa restauração se dá exatamente com a restauração da cidade de Jerusalém, com a restauração do templo de Jerusalém, e com a restauração da fé em Jerusalém. Por quê? Uma vez na Babilônia, na Síria, na Pérsia, eles não podiam adorar o Senhor, eles não podiam sacrificar, eles estavam distanciados dos elementos religiosos da fé, mas ainda assim distanciados dos elementos religiosos da fé, eles não estavam distanciados do Senhor, que agiu em favor deles. Então o Senhor restaurou a sorte desse povo, e esse povo ficou feliz, esse povo ficou com a boca cheia de riso e a língua cheia de júbilo, assim que é descrito aqui no Salmo 2. Então eles vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito pelo nosso povo. E é interessante que no verso 2 eles vão compartilhar que essa alegria deles é tão grande que as nações vizinhas vão dizer: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. E no verso 13 ele diz: com efeito, verdade, é isso mesmo, grandes coisas
o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, né? Bom, eu preciso entender que para que essa mensagem tenha valor, para que essa mensagem encontre lugar de aplicação prática na minha vida, eu preciso olhar para esse salmo com uma lente messiânica. Eu preciso olhar para esse salmo como uma lente profética. Então eu preciso entender, né, que essa história da libertação do povo do cativeiro babilônico, da mesma forma que o povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, ela deve ser compreendida, né, com uma aplicação messiânica, profética, para a libertação que Deus faz na minha vida através de Cristo Jesus do pecado, do cativeiro do pecado, né, da escravidão do pecado, né, porque todos nós nascemos escravos do pecado. Todo homem, segundo a Bíblia, nasce escravo do pecado. A escravidão do pecado não é uma consequência de uma decisão errada que você toma na sua vida. A doutrina do pecado original nos ensina muita clareza na Bíblia, né? Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus, né? Que todo homem nasce morto em seu delito e em seu pecado. Ou seja, nós entendemos também, a partir do apóstolo Paulo, nos ensinando que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem sai o pecado do mundo. Ele se refere ao pecado original de Adão e de Eva, né, que por eles, pela solidariedade dele, uma expressão teológica, o pecado entra no mundo e contamina todo homem, né? Davi vai dizer lá no Salmo 139 que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Não no ato pecaminoso, mas eu fui concebido numa condição de pecado, né? E esse pecado é contaminado, né? Ele contamina, na verdade, a minha vida. Eu estou contaminado pelo pecado original e por ser naturalmente um pecador, em algum momento da minha vida eu vou desenvolver, né, as consequências pecaminosas através dos meus atos, né? Então, ainda que uma criança recém-nascida não possa cometer um pecado, ela já nasce contaminada com essa condição pecadora, né, que vai fazer com que, em determinado momento, ela comece a mentir, comece a pecar, comece a ter os seus sentimentos e pensamentos e atitudes que são contrárias às normas da palavra de Deus. Então, todos nós, né, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Cristo vem e nos resgata das trevas, quando Cristo nos resgata dessa condição, embora aqui ainda continuemos pecaminosos, né, porque a salvação ela nos é dada agora, mas ela só vai encontrar lugar de consumação na volta de Cristo. Então esses crentes aí que acham que por terem se convertido ou por terem entrado numa igreja, né, não são mais pecadores, são diferentes de algum homem. Não, nós somos pecadores, nós continuamos errando, continuamos falhando, continuamos sim caindo, mas agora debaixo da égide da graça de Deus, que nos levanta, nos limpa e nos faz continuar andando a despeito do nosso pecado. Essa é a ideia que nós cristãos devemos ter da nossa condição como alcançados pela graça de Jesus, né? Então, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Se você parar para pensar que a graça de Jesus te livrou da condenação fatal, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando eu penso isso, eu fico como quem sonha. Quando eu penso que eu vou para o céu a despeito da minha condição, sem nenhum merecimento, eu fico como quem sonha, minha boca se enche de riso e a minha língua de júbilo, né? E quando eu mudo de verdade, porque, sabe, embora nós não sejamos perfeitos, embora nós não sejamos, né, inerrantes nas nossas ações e sentimentos e pensamentos, quando o Cristo entra na sua vida, nessa vida peregrina que nós estamos vivendo aqui, você precisa mudar. Você tem que mudar, né? Você precisa ter uma mudança na sua história, no seu comportamento, na sua cosmovisão, na sua forma de viver e de agir. Tem que ter algum tipo de mudança. E o mundo, quando olha para a mudança que nós vivemos na nossa vida, seja ela social, espiritual, as pessoas dizem: Deus fez coisas grandes por ele.
né? Quando você vê uma pessoa restaurada, quando você vê uma pessoa redimida, quando você vê uma pessoa que vivia um estilo de vida e ela abandona esse estilo de vida, que era ruim para ela e agora ela vive uma vida de uma maneira que é boa para ela, as nações ao teu redor vão dizer: Deus fez coisas grandes por ela. E você precisa confirmar isso com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Embora eu precise que outras coisas sejam feitas, embora eu precise e careça da graça de Deus diariamente, para que eu não caia, para que eu não falhe, e a despeito disso muitas vezes eu falho, muitas vezes eu erro, mas com efeito grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E aí no verso 4 o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, né? E aqui está a beleza oculta do salmo, né? Deixa eu te explicar, embora talvez você conheça essa história, existem até vídeos na internet que são muito legais, mostram o que são de fato as torrentes do Negueb. Se você entrar lá, você vai ver. O que aconteceu é o seguinte: o Vale do Negueb era uma região extremamente árida e seca. Durante um período do ano, a sequidão é tão grande que não tem vida, não tem plantação, não há como se plantar, não há como se colher, não há como ter vida, né? Tudo fica seco, tudo fica árido. Mas o Vale do Negueb está numa região que é o vale mais profundo da terra, né? O Vale do Negueb fica na maior depressão do Jordão. Embora seja um leito de rio, é um rio seco, né? E ali está aproximadamente 600, 700 metros abaixo do nível do mar. É a parte mais depressiva da terra, ou seja, é o vale mais profundo da terra. Então não chove, não tem água, não tem vida. Entretanto, quando chove nas cercanias, quando chove na região sul de Judá, de Jerusalém, das outras regiões, e há em alguns momentos descongelamento de geleiras, então essas águas vão descendo e vão indo por uma questão física de gravidade para a região mais profunda. E embora não se chova, embora não haja uma mudança climática no Vale do Negueb, que se mantém sem chuva, se mantém constante seca, essas águas que vêm de outro lugar vêm descendo e vão passando pelo Vale do Negueb e vão mudando todo o cenário, vão mudando toda a realidade, e elas vêm de maneira caudalosa, elas não vêm tímidas. As águas do Negueb, elas vêm tomando tudo que elas vêm, elas vão descendo e vão alcançando o Vale do Negueb, e por onde elas vão passando, elas vão trazendo vida novamente, elas vão regando, e aí regando as coisas começam a mudar, o cenário começa a mudar, e a consequência disso é que o verdor vem novamente para o Vale do Negueb, e aquilo que não era vivo passa a ter vida, aquilo que não se plantava e não se semeava e não se frutificava passa então a se semear, passa a frutificar. Então o cenário vai mudando todo, a vida de morte e aridez do Negueb dá lugar ao lugar de vida e ao lugar de plantações. E essa também é uma metáfora extraordinária para a nossa vida. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você experimenta na sua vida alguns momentos, alguns ciclos áridos e desérticos na sua vida. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja vivendo um momento de muita sequidão e almejando morte. Talvez os seus sonhos não frutifiquem mais. Talvez a sua alegria esteja em sequidão. Talvez a sua esperança tenha se transformado num grande deserto. Mas as torrentes do Negueb, elas descem sobre a sua vida. Há um momento em que o Senhor ordena a bênção ali no vale onde você está. E quando você menos espera, as bênçãos do Senhor descem de maneira caudalosa. E o salmista vai dizer que isso é fruto daqueles que com lágrimas semearam. Talvez você esteja caminhando e chorando na sua vida.
Sabe, caminhar e chorar não é a resposta, mas a questão é esperar no Senhor. Os que com lágrimas semeiam. E essa semeadura, querido, que é a grande diferença. Tem muita gente que chora e caminha sem direção na vida. Mas aqui o salmista fala que esse indivíduo que semeia, esse povo que semeia, semeia diante do Senhor. Semeia diante da palavra do Senhor. Como o apóstolo Pedro que diz para Jesus, né, quando ele manda jogar sobre as tuas palavras lançarei a minha rede. O mar estava sem peixe, mas pela palavra de Jesus ele lança a rede dele. O semeador aqui é aquele que semeia a palavra de Deus, é aquele que semeia na esperança do Senhor, é aquele que semeia na fé da palavra de Deus. E quem semeia em Cristo, quem semeia em Deus, volta trazendo com alegria a sua colheita. Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Perceba que não é os seus frutos que ele vai trazer, são feixes. O que seriam feixes aqui? Feixes seriam aquelas amarrações da colheita. É quando você colhe muito. E para você poder carregar, você precisa fazer aquelas amarrações. São os feixes da colheita. Aqui o texto está me dizendo que a colheita não vai ser tímida, a colheita não vai ser mirrada, a colheita não vai ser pequena, você não vai levar um frutinho na mão, você vai levar feixes amarrados na tua colheita. Você vai colher muito. E essa grande colheita, sabe, ela não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com prosperidade de bens, mas ela tem a ver com a completude da alegria, da paz, da sensação de gratidão, daquilo que Deus faz na sua vida, daquilo que Deus gera na sua vida. E o desejo do meu coração é que você, que esteja vivendo hoje, na sua vida, um tempo de sequidão, um tempo de deserto, um tempo de aridez, o Senhor já restaurou a sua sorte. A tua sorte não é o que você tem, a tua sorte é o que você é. A tua sorte não é o que Deus vai te dar, mas a tua sorte é Deus andar com você. Maior do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Não busque as bênçãos de Deus, busque o Deus das bênçãos. Ele restaurou a sua sorte te dando Cristo Jesus. Ele restaurou a tua alegria, fazendo com que a torrente do Negueb, ou seja, a torrente que não vem de onde você espera, mas a torrente que vem de onde você menos espera. É uma torrente que traz vida onde há um vale de morte. E quando a torrente passa, ela não vem trazendo novos frutos, mas ela vem trazendo a condição da semeadura. Então semeie, ainda que você esteja chorando, caminhe enquanto você esteja cansado, ainda que você não veja uma possibilidade de esperança, você precisa pela fé semear no Senhor, andar com o Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus te abençoe, que você colha muitos feixes na sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você. Não se esqueça, ande com o Senhor, ainda que chorando. Semeie com o Senhor, ainda que sem esperança. E com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.